Bom, se você entrou nesse vídeo, muito provavelmente sua vida financeira não anda nada bem. Talvez você está devendo dinheiro, talvez não está sobrando dinheiro no fim do mês, ou talvez você ganhe muito pouco. E pode ser ainda que sejam todas essas situações juntas. Por isso hoje eu vou te mostrar como sair dessa, ou pelo menos te mostrar o caminho que você deve seguir para sair dessa situação, com 7 passos para conseguir juntar 5 mil na conta. E não só isso, porque se você de fato aplicar esses 7 passos na sua vida, você não vai simplesmente juntar 5 mil na sua conta e parar ali. Você vai ir além ainda, você vai alcançar a tal da liberdade financeira que todo mundo quer. Com esses simples 7 passos que eu vou te mostrar hoje, beleza? Então, antes do vídeo continuar, eu vou pedir para que você considere se inscrever nesse canal, caso esse vídeo seja útil para você, caso esse vídeo acrescente informações que você possa utilizar na sua vida, beleza? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Primeiro passo, se responsabilize. Não se enxergue como uma vítima da sua vida financeira. Coloque a responsabilidade em você. Mesmo que tenham outros agentes, outras situações que não dependiam de você, se responsabilize. Porque quando você faz isso, você puxa a obrigação de sair dessa situação para você mesmo. Você não culpa o Estado, você não culpa chefe, você não culpa o lugar onde você mora. A responsabilidade é sua. Você tem que tomar uma atitude para sair de onde você se encontra. Puxando um adendo em relação a se responsabilizar, falando do cartão de crédito. O cartão de crédito, ele não é um salário a mais, ele não é um dinheiro a mais. Entenda o cartão de crédito como uma ferramenta, uma ótima ferramenta. Ele é como um carro esportivo. Imagine que você consegue chegar ali, você está a 200 por hora com ele. Pode parecer muito emocionante, mas se você não souber usá-lo, é como se você não soubesse onde está o freio. E cedo ou tarde um acidente vai chegar. Então, se você está vendo esse vídeo porque você precisa dessas informações, muito provavelmente o cartão de crédito ainda não é para você. Depois de você aplicar esses passos na sua vida e conseguir de fato estar alcançando a liberdade financeira, você pode considerar usar o cartão de crédito de uma maneira responsável, certo? Segundo passo, autoanálise. Entenda como você está hoje, qual é a posição em que você se encontra no dia de hoje. Porque como você vai chegar a algum lugar, como você vai definir para onde você vai, se você sequer sabe onde você está. Entenda qual é a sua situação no dia de hoje, né? Então, como que você vai fazer isso? Você vai pegar o seu caderninho, uma caneta, ou você vai criar uma planilha no Excel, caso você prefira usar pelo computador, no celular, onde você quiser. E você vai anotar todos os seus ganhos. Vai anotar o seu salário, né, o valor líquido que cai para você. Se você tiver alguma espécie de benefício, vale alimentação, enfim, pode colocar nessa conta também como seus ganhos. Se você faz algum bico, você vende alguma coisa por fora, enfim, qualquer forma de ganho, coloque na coluna de ganhos. E você vai criar outra coluna que é de gastos. Na coluna de gastos, você vai definir entre gastos fixos e os gastos gerais, né? Então, os gastos fixos você coloca o seu aluguel, sua despesa com transporte, conta de luz, conta de telefone, tudo mais, pode colocar como seus gastos fixos. E nas despesas gerais, você vai anotar tudo que você gasta, aquilo que às vezes você nem lembra, você nem considera. Então, você pode colocar quando você passa na padaria, comprar um doce, quando você vai no restaurante, aquele tal cafezinho que não é o que você cortar vai te deixar rico, mas pode colocar ali também para você saber na risca quais são todos os seus gastos. E muitas vezes, né, o tal cafezinho pode ser um doce, pode ser sair no fim de semana, pode te surpreender o quanto você está gastando com isso. Talvez não seja necessariamente um aluguel muito caro ou um salário muito baixo que está deixando você nessa situação, mas gastos que você simplesmente não anota, não controla e não sabe em que nível está, certo? Você fazendo essa autoanálise, você vai saber a sua situação no dia de hoje, onde você se encontra, para saber aonde você quer chegar. Terceiro passo, corte gastos. Sim, esse passo é um pouco difícil, mas você precisa cortar gastos se você quer sair de uma situação financeira desfavorável, se você quer sair, né, dessa situação de não ter dinheiro sobrando no fim do mês, de passar apertado em algumas situações, ter que fazer empréstimo, ter que passar cartão de crédito, parcelar um monte de vezes e ficar pagando. Se você quer sair disso, você vai precisar cortar gastos. E se você acha que isso é regredir o padrão de vida, é trocar um carro que gasta muito por um carro mais barato, ou se você mora em um lugar que o aluguel é muito alto, você se mudar para um aluguel mais barato, se você acha que isso é regredir, muito provavelmente é por esse pensamento que você está onde você está hoje. Então você precisa mudar o seu pensamento. Entenda que isso é uma fase. Você está passando por uma fase para chegar a uma fase melhor, para chegar a um resultado melhor para você mesmo.
Não é regressão, é simplesmente você fazer escolhas mais inteligentes para chegar num resultado mais favorável para você mesmo. Então, corte gastos. Se você anda muito de Uber, cara, vai de ônibus. Se você come muito fora no trabalho, leva a marmita. Gastos assim, você pode fazer escolhas mais inteligentes para gastar menos. Isso pode até cair no hábito, pode até virar um costume que você passa a olhar com outros olhos, porque não tem vergonha nenhuma nisso, tá? É simplesmente fazer escolhas mais inteligentes de como usar o seu dinheiro. Quarto passo: crie uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É um valor que você coloca todos os meses para caso surja uma emergência, como o próprio nome já diz. Se você tem um carro, se o seu carro quebrar, você não vai precisar parcelar em um monte de vida no seu cartão, você não vai precisar fazer empréstimo, você vai precisar pedir dinheiro para os outros. Você vai ter uma reserva de emergência. Caso seu celular quebre, você precisa comprar um novo, qualquer acidente em geral, monte uma reserva de emergência, tá? Qual que é o segredo da reserva de emergência? Defina um valor para você aplicar na sua reserva de emergência e coloque antes. O grande segredo, a grande chave da reserva de emergência é esse: colocar antes, a partir que você recebeu. Se você for um funcionário, né, você tiver a carteira assinada, quando você recebe, pague o que você precisa pagar, né, seja fatura, aluguel, e coloque o valor antes de você usar o seu dinheiro ao longo do mês. Então, se você definiu 400, recebeu, já destina os 400 na reserva de emergência. Ah, mas como assim destinar? Não é só deixar na conta? Não. Isso não é reserva de emergência. Isso é dinheiro pronto para usar. Reserva de emergência é você colocar em outra conta. Pode ser outro banco, ou, por exemplo, a Nubank. Ela tem uma coisa maravilhosa para reserva de emergência, que são as caixinhas. Elas ficam rendendo. A sua reserva de emergência não é só um dinheiro parado na conta. Ele tem que estar pelo menos rendendo. Então, coloque ele numa caixinha da Nubank. Ou se você tem outro banco, provavelmente o seu banco vai ter alguma forma de investimento que é com rendimento diário que você pode resgatar a qualquer momento. Isso vai ser a sua reserva de emergência. Coloque seu dinheiro nisso. Só não coloca na poupança, porque a poupança ela rende menos do que a inflação consome. Ela nada mais é do que capitalizar, né? O banco pega o seu dinheiro, vai fazer bom uso dele e vai te pagar uma mixaria para fazer esse bom uso. Então, coloque seu dinheiro ali na liquidez diária. Pesquisa por isso. CDB de liquidez diária, caixinha da Nubank, todos os bancos aí vão ter. Hoje em dia, todos eles têm. Coloque o seu dinheiro ali. Isso vai ser a sua reserva de emergência. Passo 5: sair das dívidas. Você vai fazer um intensivão de 30 dias para sair das dívidas. Se você não tem dívidas, né, se você simplesmente não está conseguindo ter dinheiro no fim do mês, pode ser que essa dica não seja para você. Mas se você está com dívidas acumuladas, isso é sim para você. É claro que 30 dias não vai resolver se você tiver uma dívida de 50 mil. Mas se você está devendo, por exemplo, 2 mil ali para o banco de cartão de crédito, pode ser que 30 dias já resolva. Por exemplo, o que você vai fazer? A gente já fez um corte de gastos, mas você vai fazer maior ainda. Você vai 30 dias viver como um monge. Você vai comprar só o essencial, você vai economizar no seu transporte, você vai economizar em tudo que você puder e você vai pegar todos os bicos que der, você vai fazer hora extra e você vai ganhar o máximo que você conseguir nesses 30 dias, gastando o mínimo que você conseguir. E se você conseguir no fim do mês R$ 300 a mais ou 500, de repente, se você conseguir alguns bicos bons, até R$ 1.000 a mais, você já pode usar esse valor para dar ali, para quitar a sua dívida, né? Uma parte da sua dívida. E isso vai fazer uma grande diferença, porque vai te colocar em movimento, vai mexer, vai mudar a sua cabeça, vai mudar a sua mentalidade e você vai ficar mais produtivo e vai gastar menos. Já vai ser ótimo para você, além de ser um intensivo para quitar as suas dívidas. Pode parecer um pouco radical, mas é só por um período, tá? Ninguém consegue fazer isso uma vida inteira. Sexto passo: aumente a sua renda. Para falar em aumentar a sua renda, primeiro entenda que a sua renda não é só o seu salário, não é só o que você ganha na empresa que você trabalha. Pode ser uma coisa que você sabe fazer e você passa a ganhar dinheiro com isso, porque a empresa que você trabalha nada mais é do que alguém que fez isso. Então, você pode fazer isso também como uma fonte de renda extra, uma renda alternativa. E muitas vezes essa renda alternativa pode dar tanto resultado e passa a ser a sua renda principal. Por exemplo, o que você vai fazer? Pega um caderninho e liste 3 coisas que você sabe fazer. Não tenha vergonha se forem coisas simples. Pode ser desde formatar um computador, cortar grama. Eu mesmo, o que eu sei fazer além da minha profissão? Eu sei montar móveis, tá? E eu posso monetizar isso. Tanto é que eu já fiz isso numa fase da minha vida. Mas pode ser fazer bolo, meu. Tem gente ganhando muito dinheiro com coisas mais simples, às vezes, do que você faz no seu trabalho, que você simplesmente não ganha dinheiro com isso por vergonha ou por não ter pensado nisso simplesmente, enfim. Liste 3 coisas que você sabe fazer, escolha uma delas e monetiza isso.
usa sem dó a internet, tá? Você vai colocar no Facebook, vai colocar no Marketplace do Facebook, né? No OLX, se você conseguir, se você souber, coloca no Google também e monetiza isso. Ganhe mais dinheiro, faça mais dinheiro. Porque você simplesmente cortar gasto não deixa ninguém rico. Cortar gasto não faz milionário, não faz gente ficar rica. O que faz as pessoas ficarem ricas é ganhar mais dinheiro. Então você precisa ganhar mais dinheiro. Faça isso, liste 3 coisas e monetiza isso. E também invista em você, aumente o seu valor, né? Como que seria aumentar o seu valor? Faça cursos. Não tô falando para você ir na internet e comprar um monte de curso, porque se você tá numa situação financeira ruim, não começa gastando mais que achando que vai dar certo. Não, não é isso. Mas faça cursos que tem muitos cursos grátis na internet. Coloca no seu currículo coisas da sua área. Tem diversas plataformas aí que dão cursos de graça com um certificado. Pesquisa e vai atrás, porque você vai ter que ter um movimento, você vai ter que fazer alguma coisa, se movimentar para você ganhar mais, para aumentar o seu valor. Porque se você for uma pessoa que sabe fazer o que qualquer um faz, seu valor vai ser mais baixo, porque qualquer um faz. Se você aumenta o seu valor, você coloca mais cursos no seu currículo, você se especializa, você aumenta o seu valor no mercado. Então, se você quer ganhar mais, faça essas duas coisas. Aumente o seu valor, né? Aumente o seu conhecimento, faça cursos, vá atrás. E como eu falei anteriormente, as 3 coisas que você listou, escolha uma delas para você ganhar dinheiro com isso. E o sétimo e último passo é começar a investir. Como eu falei no começo do vídeo, isso não é simplesmente para você colocar 5 mil na sua conta. Se você seguir esses 7 passos, você vai conseguir muito mais que isso. E com esse sétimo passo, que é começar a investir, você vai chegar muito mais longe do que simplesmente 5 mil. Investir, o que eu quero dizer com investir? É você colocar também uma parte do seu ganho, né, do seu salário, em investimentos. Não estou falando agora da reserva de emergência. Eu estou falando de investir o seu dinheiro no longo prazo, em fundo imobiliário, comprar ações ou ir colocando na renda fixa mesmo, mas sempre aplicando mais. Que o fundo de emergência é um valor que você pode vir a sacar ele. Agora, o investimento é uma coisa que você vai colocar ali para o seu longo prazo, para você ganhar dinheiro com o tempo, tá? Eu estou falando aqui, vai depender também do seu perfil de investidor. Ah, mas o que é perfil de investidor? Vou falar de forma breve para vocês. São 3 perfis: conservador, tem o moderado e tem o arrojado. O conservador é o cara mais pé no chão, tá? É quem quer simplesmente ali o seu dinheiro seguro, sem risco de perder nada e ganhando rendimento por mês. Esse daí geralmente opta pela poupança. Mas lembrando, poupança não compensa. Poupança está perdendo dinheiro com o tempo se você deixar o seu dinheiro lá. Ah, por quê? Porque a inflação é maior do que o rendimento da poupança. Então, se você coloca o seu dinheiro na poupança, muda para aquela liquidez diária que eu te falei. Coloca na caixinha da Nubank. Ou vai ver no seu banco o que é a caixinha que ele tem, tá bom? Isso aí é a mesma coisa, é a mesma segurança. E se você quer segurança, confira se tem uma coisa chamada FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Por exemplo, o 99Pay, que paga muito mais que os outros bancos nesse rendimento aí, ele não tem. Simplesmente ele não tem esse fundo garantidor de crédito. O que é esse fundo? Ele garante que se o banco quebrar, alguma coisa acontecer, até 250 mil vai ser pago para você. Se você tinha lá 250 mil, você não vai perder esse dinheiro, vai ser pago para você, tá bom? Então confirma isso antes. O perfil moderado, ele é um perfil que já não é tão medroso assim, né, entre muitas aspas, do que o conservador. Ele já se arrisca um pouco mais, mas ele não arriscaria, por exemplo, em tentar fazer um foguete da ré. Isso aí é coisa pro arrojado, é uma coisa que, nossa, é inovador. É mais o arrojado. O moderado, ele já vai um pouquinho além. Ele coloca o seu dinheiro, por exemplo, em FIIs. O que são FIIs? São fundos imobiliários. Ele varia menos do que as ações, né? O valor dele sobe e desce menos do que as ações. E ele também, como a liquidez diária, ele tem um pagamento ali mais frequente. Os meus, por exemplo, eles pagam todos por mês. Então é um rendimento mensal, ele tem a variação é mais arriscado, entre muitas aspas, do que a renda fixa, mas ele já é além. Então, fundo imobiliário, se você tem um perfil moderado, você provavelmente vai ter um pouco de fundo imobiliário e vai ter também a sua renda fixa. Seu dinheiro ali na renda fixa rendendo para você na taxa Selic, na taxa CDI e um pouquinho de fundo. Agora, se você tem um perfil arrojado, investir para você que está nesse vídeo vai demorar um pouquinho mais. Porque antes de você começar a aplicar o seu dinheiro, eu vou dizer para você, estude. Você é o que mais precisa aprender sobre a bolsa de valores, aprender sobre ações, aprender sobre o que é uma empresa ter ações, porque senão você vai simplesmente colocar o seu dinheiro
aonde um vídeo de alguém vai aparecer para você falando: "Ah, isso aqui, essa ação vai subir, essa ação aqui vai te deixar rico". Não acredita nisso. Não coloca seu dinheiro no que você não conhece. Você tem que saber onde você está colocando seu dinheiro. Se você tem um perfil mais você aguenta a ansiedade, você tem estômago para isso, você quer o maior ganho, esse é o arrojado, mas estude antes de começar a investir. Qualquer perfil que você está desses que eu falei, entenda que você não pode ter pressa, tá? Para ganhar o seu dinheiro, para ficar rico com investimentos. Porque investir não é uma corrida de 100 metros, tá? Não é um tiro de 100 metros. Investir é uma maratona. Você tem que entender que quanto antes você começa, mais o tempo trabalha para você. Porque investimento ele vai fazer uso de uma coisa chamada juros compostos. O juros composto, para quem sabe sobre ele, é a maior maravilha na vida da pessoa. Mas para quem não conhece, quem não sabe usar, pode ser a maior desgraça. Os juros compostos vai ser o quê? Você vai colocar o seu dinheiro e ele vai render cada vez mais. Como assim render cada vez mais? Você colocou ali, você tem R$ 1.000 e ele volta para você ali todo mês R$ 10. Aí no próximo mês você não vai ter 1.000, você vai ter 1.010 mais o que você colocar. Para você entender melhor o que eu quero dizer, eu vou abrir aqui na tela do computador para mostrar para vocês. Para vocês entenderem, essa é uma calculadora de juros compostos. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um valor inicial, um valor que vai aplicar mensalmente, uma taxa de juros aqui eu vou colocar para vocês 10%, tá? Só para a gente ter de base 10% ao ano e há quantos anos, para você entender o que eu quero dizer com o tempo ele vai trabalhar para você quanto antes você começar. Digamos que você tenha R$ 1.000 e você vai fazer um aporte pequeno de R$ 300 por mês. É o que você vai colocar e um período de um ano. O resultado é o valor final, que vai ser o que você investiu e quanto que deu em juros. Tá vendo que deu só esse valorzinho aqui em um ano? Mas agora, olha que legal se você manter da mesma forma, o mesmo valor, sem considerar que você vai aumentar o seu investimento por 10 anos. Olha quanto que você já vai ter em juros. E lembra que eu falei que quanto mais cedo você coloca, mais o tempo trabalha para você? Olha como essa curva aqui ela vai mudar bastante quando eu colocar 20 anos. De 25 mil em 10 anos já foi para 149 mil em 20 anos. E aqui a curva ela já vem bem mais, tá vendo? Então, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que você vai ter colocado ao longo de 20 anos R$ 73.000, mas você vai ter 222 mil, porque R$ 149.000 vai ser puro juros que rendeu para você. Então, isso são os juros compostos. Essa é a maravilha dos juros compostos. Quanto mais cedo você começa, né, a investir, colocar o seu dinheiro para render e reinvestindo ele, mais os juros compostos vão trabalhar para você. Isso é o que quando a gente quer dizer colocar o dinheiro para trabalhar para você. Vamos colocar aqui só para vocês entenderem 30 anos, 10 aninhos a mais, digamos que você vai fazer isso, você é jovem e vai seguir a sua vida fazendo a sua aposentadoria de investimentos. Olha o resultado aqui embaixo. Você já vai ter R$ 500.000 somente em juros e o que saiu do seu bolso nada mais é do que 109 mil e você vai ter R$ 636.000. Essa diferença do que está aqui é o que você colocou, é o seu investimento. E isso é o seu dinheiro total contando com os juros compostos. E vamos um pouco além ainda, tá? Digamos que você está assistindo esse vídeo, você tem 20 anos e você vai conseguir fazer isso aqui por 40 anos, né? Você vai chegar lá nos 60 anos, que é a idade que você ainda não seria aposentado pelo INSS, mas você não precisaria mais trabalhar, porque você já ia ter 1,5 milhão só de juros, você já ia ter colocado R$ 145.000 apenas e você ia ter R$ 1.710.000. Ah, mas até lá o dinheiro vai valer menos. Claro que isso aqui vai estar corrigido pela inflação lá da frente, tá? Então, se você colocou por 40 anos, desde seus 20 anos, provavelmente você já vai ter parado de trabalhar antes, tá? Porque o rendimento disso aqui, de 1.710.000 por mês, você pode ficar tranquilo. Você não vai ser rico, vai andar de carrão, mas você não vai precisar se submeter, você não vai precisar ficar aí até na velhice, quando você já vai ter mais dificuldade, a gente tem que pensar nisso, você vai poder escolher parar antes, porque você vai ter este valorzinho aqui. Se você quiser meter o louco, quer saber, não tive filho, vou torrar tudo aqui antes de eu morrer, você tem 1.710.000, cara. Claro,
Se você achar que você vai comprar uma Ferrari, vai tudo numa só. Mas se você for viver tranquilo ali, tranquilo até o fim da sua vida. 1.700.000 aqui, ó. Então o vídeo de hoje é isso. Aplique esses 7 passos para alcançar a sua liberdade financeira e conseguir claramente ter 5.000 reais na conta, mas se você aplicar, você vai conseguir ir muito além. Lembrando que se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, considere se inscrever nesse canal. Muito obrigado e até a próxima.